Vamos começar aqui o nosso webinar de hoje. O tema, como vocês já sabem, portanto, tem a ver com, digamos, esta iniciativa que nós criamos agora aqui em janeiro para fazermos um lançamento, digamos, em força, digamos assim, da versão 2019. Fizemos na semana passada, portanto, sobre as novidades principais que têm a ver com a parte das peças, de conjuntos, dos desenhos, e hoje, portanto, começamos com o tema do Visualize, ok? Porquê um especial acerca do Visualize? Porque nós percebemos que é de facto um tema, portanto, em relação ao qual muitos dos nossos clientes têm muito interesse, têm muito, digamos, muito interesse, curiosidade em aprender, e por outro lado, portanto, é também um tema em que de facto existiram, portanto, muitas novidades importantes este ano, portanto, e este webinar vai servir um bocadinho para nós realmente explicarmos um pouco em pormenor o que é que elas são, como é que funcionam, portanto, e o que é preciso, digamos, ter no vosso computador para que elas possam funcionar da melhor maneira possível, ok? Portanto, vai ser este o tema, portanto, da nossa conversa aqui de hoje. Se quiserem depois colocar alguma questão, dúvida, portanto, estejam perfeitamente à vontade para o fazer, portanto, a partir daqui do nosso painel das perguntas, portanto, estamos cá precisamente para vos tentar ajudar dentro da melhor maneira possível a compreender, portanto, o que é possível fazer realmente com o SolidWorks Visualize 2019, ok? Ora bem, eu vou desligar aqui a minha webcam porque acho que já chega agora para começarmos, portanto, para não vos distrair também aqui das restantes informações que quero partilhar convosco. Ora bem, dizia eu que este webinar faz parte, portanto, desta série de webinars que nós quisemos fazer, portanto, sobre o 2019. Já fizemos na semana passada sobre nós chamamos aqui o Core. Hoje será o do Visualize. Vamos ter também para a semana um webinar sobre multiproduto e depois no dia 30 sobre as novidades do PDM. Ok? E diretamente entrando aqui realmente no tema que nos traz aqui hoje, no Visualize 2019, reparem que de facto existem uma série de novidades muito, muito interessantes, quer em quantidade, quer em qualidade, digamos assim, que são de facto muito interessantes. Se nós olharmos aqui para algumas destas que estão aqui do lado esquerdo, já vos vou, digamos, explicar depois cada uma delas em pormenor, mas de facto vemos aqui coisas que são, ou pelo menos suscitam muito daquilo que é a nossa curiosidade. O que é um simulador de condução? O que é um decalque em vídeo? Portanto, física em tempo real. Portanto, tudo isto são conceitos, digamos, que são de facto, que suscitam muito a nossa curiosidade e que podem de facto aqui ter, digamos, uma componente digamos, de fator de surpresa bastante grande. Vamos então começar por analisar aqui um destes temas. Uma coisa que nós chamamos aqui o AI Denoiser, portanto, AI de inteligência artificial. Este denoiser basicamente é um novo algoritmo de redução de ruído em que vocês podem confirmar aqui do vosso lado esquerdo, portanto, o denoiser está desligado, do vosso lado direito está ligado, e reparem como, basicamente, aquilo que ele faz é remover, portanto, todo estes pontinhos, que no fundo, portanto, serão aquela espécie de grão que vocês facilmente encontram nos renders, portanto, do Visualize, e que nesta nova versão, portanto, utilizando esta função do denoiser, estão agora, portanto, bastante mais controlados e bastante mais, digamos, ou seja, o que é que eu quero dizer? Que nós conseguimos agora, portanto, criar renders melhores ou com uma qualidade comparável, portanto, em muito menos tempo que aquilo que nos demorava a fazer em versões anteriores do software. Okay? Vou-vos então mostrar como é que isto funciona. Portanto, reparem que vou começar, por exemplo, aqui por este fecheiro. Este fecheiro eu escolhi precisamente, vocês podem fazer exatamente os mesmos testes que eu estou aqui também a mostrar neste momento. Reparem que há aqui uma questão importante que tem a ver, portanto, o denoiser utiliza a tecnologia da NVIDIA, portanto, e como utiliza a tecnologia da NVIDIA, portanto, é dependente da placa gráfica que vocês têm instalada na vossa máquina, e reparem que é só, digamos, compatível a partir das placas gráficas da geração Kepler, já com suporte do CUDA 9.0. Portanto, isto quer dizer que aquelas placas mais antigas que não têm o Kappa, ou seja, em relação às Pascal, em relação às Maxwell, portanto, todas aquelas que a referência da placa, portanto, é uma 4000P ou 2000P ou 4000M ou 2000M, vai funcionar, ou uma 3200, como eu também tenho aqui neste momento na minha máquina,
vai funcionar perfeitamente bem, mas em placas anteriores, portanto, de gerações anteriores, isso não será exatamente o caso. Convém sempre verificar aqui a vossa informação do sistema para perceber realmente se o Visualize está, digamos, otimizado para a melhor performance, recorrendo, portanto, aqui a esta ferramenta do System Info para vermos de facto se temos aqui todas os componentes de hardware, portanto, aqui configurados corretamente, e neste caso nós verificamos realmente que sim, que temos essa possibilidade. O que é então o denoiser? Repare, o denoiser tem a ver com aquele iconezinho que nós temos ali em cima. Reparem que eu vou movimentar aqui o meu modelo. E reparem, quando eu movimento, existe aqui uma espécie de grão, de uma espécie de poeira. Portanto, nós vemos aqui nestas zonas aqui semi-transparentes do nosso modelo, que de facto, portanto, existem e que demoram aqui algumas passagens a desaparecer. Reparem, por exemplo, aqui ainda continuamos a ver a poeira, aqui poeira. Portanto, e só quando deixamos correr aqui um número relativamente grande de passagens é que vamos então ter aqui um render mais limpo, digamos assim. E mesmo, reparem, mesmo chegando às 100, e estamos aqui em modo fast, nós ainda notamos que existe aqui, se vocês virem aqui um bocadinho com mais pormenor, existe aqui algum efeito de poeira, de grão, que gostaríamos de remover dos nossos renders. Portanto, aqui também se nota, por exemplo, aqui nesta zona em baixo. Reparem que o que é que acontece quando eu ligo, por simplesmente, aqui o meu modo de denoiser. Reparem que imediatamente nós vemos esse efeito de termos ou não termos, digamos, o denoiser ativo. Portanto, é um algoritmo de inteligência artificial que vai remover a grande parte deste ruído, deste grão que nós ainda temos no nosso render. Reparem, por exemplo, vou desligar outra vez, vejam os pontinhos todos aqui, ligo outra vez e temos imediatamente o efeito muito mais limpo, muito mais perfeito do nosso render. E reparem, funciona também em tempo real. Nós podemos, por isso, simplesmente fazer aqui uma movimentação do nosso modelo. E reparem, há aqui um momento em que nós notamos perfeitamente quando soltamos tem regrão e depois aqui exatamente existe uma altura em que ele ativa o denoiser e nós ficamos com o render muito mais limpo. Espero que digamos que vocês estejam a conseguir ver aqui o mesmo que eu, porque realmente, de facto, é um efeito muito, muito interessante e que permite remover muito rapidamente todo este grão e, de facto, pode ter um impacto enorme, digamos, não só na qualidade, mas também na rapidez, ou principalmente até na rapidez com que vocês conseguem fazer os vossos renders. Portanto, em particular, em alguns casos de suporte até que já temos tido, em particular em casos em que, por exemplo, sejam renders de interiores, em que nos interiores de facto existe um problema de ruído relativamente grande. Portanto, aqui neste caso, esta ferramenta de denoiser vai efetivamente ajudar-nos a ter isso muito mais controlado e conseguimos fazer renders muito mais rapidamente. Em termos interativos, funciona como eu vos estou aqui a mostrar, ou seja, podemos ligar ou desligar o denoiser. Quando fazemos o nosso render final, é exatamente a mesma situação, ou seja, portanto, no render final eu vou decidir qual dos algoritmos é que quero utilizar. Portanto, o denoiser funciona quer com o fast, quer com o accurate, e vamos aqui então dizer se queremos no render final ligar ou desligar o denoiser. Digamos assim, uma nota digamos de rodapé. Por exemplo, o exemplo que eles colocam no manual de novidades, eles fazem um render com 50 passagens com o denoiser ligado e um render de 250 passagens ou de 500 passagens, não me recordo, sem o denoiser ligado. Portanto, e um deles demora provavelmente 10 vezes menos que o outro, portanto, e a qualidade, no caso do que tem o denoiser ligado, até é melhor. Portanto, é isso que vocês vão ver também nos vossos renders, portanto, melhor qualidade em muito menos tempo. Só tem, de facto, que ter uma placa compatível, mas isso qualquer uma destas novas terá, portanto, com certeza essa funcionalidade. Só ligar e temos aqui o nosso denoiser perfeitamente a funcionar. Ok? Muito bem, vamos então passar aqui a uma outra novidade. Vamos então retirar-nos, ou vou passar aqui diretamente para o meu PowerPoint. Falávamos aqui há pouco, vocês viram, portanto, em física em tempo real, decalques, simulador de condução, portanto, mais materiais. Há aqui uma série de novidades que são, de facto, bastante interessantes. E eu vou começar por mostrá-las também aqui neste exercício que tenho aqui desta cozinha. Está bem?
Alguns de vocês, se calhar, recordam-se deste modelo. Portanto, ele foi utilizado nas novidades do ano passado. Portanto, eu escondi aqui algumas destas peças, mostrei outras. E vamos então ver aqui o que é que temos de novo, portanto, relativamente a algumas destas questões que estávamos ali a referir no PowerPoint. Estamos em modo Fast Quality, tenho aqui o meu denoiser ligado, portanto temos aqui um render de boa qualidade, portanto em muito pouco tempo. O que é que eu vos quero aqui também, se calhar, começar por mostrar. Portanto, vamos olhar aqui um bocadinho para esta zona aqui destas canecas que temos aqui sobre o meu lado, do meu lado esquerdo, e vou-vos começar aqui a falar, por exemplo, de um tema que tem a ver com os novos materiais que nós conseguimos trabalhar e importar, portanto, aqui para dentro do SolidWorks. Reparem aqui no meu PowerPoint, vocês veem que existem aqui dois formatos, MDL, PBR, portanto, qual é a diferença entre um e o outro? O MDL, portanto, é um material que vem, que é definido pela própria NVIDIA, portanto, existe, digamos, a maior base de dados que existe neste momento de materiais neste formato é fornecida pela própria NVIDIA, através, portanto, de um link que eu vos vou dar também aqui depois no fim, de uma biblioteca que se chama de vMaterials, e esses vMaterials, portanto, eu já os importei aqui também para a minha pasta, vêm agrupados entre estas duas pastas que aqui estão, e são, de facto, portanto, digamos, têm estas descrições que vocês aqui veem, portanto, concrete, drywall, metálicos, tintas, por aí fora, portanto, quer mais de um ponto de vista ligado à arquitetura, quer de um ponto de vista mais ligado ao design de produto, temos aqui também materiais para cada uma destas necessidades, ok? Como é que se aplicam então estes materiais? Se calhar, deixem-me, por exemplo, imaginar, por exemplo, que quero vir aqui, sei lá, aqui nas cerâmicas, tenho aqui um porcelain cracked, ok? Só tenho que pegar nele e arrastá-lo, por exemplo, para cima daquela caneca que ali coloquei, e ao contrário do que acontece com os materiais normais digamos, do Visualize, cada um destes materiais em formato MDL traz não mas uma série de variações, portanto, desse mesmo material. Portanto, reparem que aqui este cracked porcelain traz o gold, depois traz aqui o copper, traz aqui o silver, traz o porcelain china, traz este que é azul, traz este que é, estão a ver a ideia, que é o jade. Portanto, nós podemos, ou seja, ao importar um daqueles materiais, estamos a importar aqui uma série de variações desse mesmo material. Portanto, e isto é bastante fácil de fazer. Outra maneira de o fazer é vocês, em vez de fazerem, portanto, isto através daquele processo de arrasto, já depois de terem ali a biblioteca, como vos mostrei, é este processo que aqui temos, que é o de fazer a importação da aparência, portanto, e ao fazer a importação da aparência, portanto, nós podemos também indicar os materiais MDL, portanto, e podemos vir aqui a esta mesma pasta e ir buscar exatamente, portanto, o material que nós quisermos. Qual é que é a desvantagem ou digamos, o problema com estes materiais MDL? É que eles não são editáveis. Ou seja, portanto, eu neste momento tenho aqui este material definido para esta caneca, o material está linkado aqui, como vocês veem, portanto, é um material MDL, mas eu não tenho possibilidade de alterar nada relativamente a ele. Portanto, são materiais que vêm tal como estão e nós não temos, de facto, aqui grande capacidade de fazer, portanto, grande alteração aqui a cada um deles, ok? Posso também, se quiser, só para termos aqui umas cores um bocadinho diferentes, se calhar, trocar aqui as cores de alguns deles, só para termos aqui uma diferença de acabamento de uns para os outros. Estão a ver a ideia? Portanto, esta é uma das primeiras questões, a importação destes materiais da NVIDIA chamados MDL. Outra questão que nós aqui também temos, ainda relativamente aos materiais, tem a ver com o seguinte. Portanto, nós podemos agora, também não só, digamos, importar estes materiais MDL, como podemos também criar os nossos próprios materiais com um novo tipo de, digamos, de algoritmo, de formato, que é o algoritmo, portanto, dos materiais PBR. PBR quer dizer Physically Based Rendering, portanto, são materiais que têm uma definição, digamos, matemática extremamente rigorosa e que normalmente estão assentes em dois algoritmos que têm depois também texturas associadas. Se vocês virem, portanto, aqui, por exemplo, este algoritmo Metallic Roughness tem este conjunto de texturas associadas, portanto, uma para o mapa de cor, outra para o mapa dos reflexos metálicos, outra para a rugosidade, outra para a transparência, outra para o relevo, enquanto, por exemplo, aqui neste algoritmo do Specular,
Normalmente temos aqui então outros, alguns são iguais, a rugosidade e a transparência, mas aqui temos glossiness em vez do roughness e temos aqui o specular em vez do metallic. Portanto, isto quer dizer que na internet vocês vão encontrar, e eu depois também vou-vos dar uma série de links sobre isso, um conjunto de sites onde vocês vão poder ir buscar diretamente estes formatos PBR e fazer aqui um trabalho bastante engraçado de importação de materiais bastante sofisticados. O que é que eu vos posso dar aqui como exemplos? A maior parte dos sites também vos vai indicar se utiliza o algoritmo metálico ou o algoritmo specular, porque depois isso faz variar, como vocês viram, portanto, as texturas correspondentes de cada um deles. Como é que isto funciona então? Por exemplo, eu tenho aqui o specular ligado, só tenho que ir buscar aqui uma textura. Reparem que eu aqui também puxei uma série de texturas da internet, por exemplo, existe um site muito interessante de um rapaz, eu não sei se ele até não traz descendência portuguesa, porque tem um nome português, portanto, onde existe a possibilidade de vocês por 13 euros, ele diz, paguem-me um café, portanto, e vocês podem fazer download de centenas, portanto, de materiais nestes formatos, ou seja, incluindo todos estes mapas que são utilizados para os materiais PBR. Neste caso concreto, eu puxei também estes que vos vou mostrar agora, não deste site exatamente, mas de um outro site que foi, se não me engano, portanto, o 3D Tech, não, mentira, foi do polygon.com com 2 i's, e reparem que ele aqui vos avisa logo quando vocês fazem o download do material, que vai utilizar o algoritmo specular, portanto, aqui as resoluções, portanto, nós só temos que dar o primeiro, digamos, a primeira textura, é aquela que normalmente diz a color, este aqui, COL, que vocês aqui veem, e automaticamente o que o software vai fazer é associar também todas as outras texturas, portanto, que nós aqui acabamos de importar desta forma simples. Reparem, o próprio preview é logo aqui gerado, vocês podem dar aqui um novo nome, se vocês também quiserem fazer isso. Pronto, o material é gerado e o material está definido simplesmente com este algoritmo e com aquelas texturas. Queremos aplicá-lo, sim senhor, então é só pegar nele e arrastá-lo aqui para o nosso display. Simples como isto. Se eu quero copiar para as outras partes da bancada, reparem, para estas 3 partes aqui, também simples. Reparem como é um elemento muito, muito engraçado que faz aquele efeito de quadradinho metálico. Se o quadradinho estiver muito pequeno, rapidamente nós podemos também, manipulando aqui ligeiramente a escala, ir buscar aqui um quadradinho maior. É só uma questão de fazer isto, se calhar para cada um deles, para eles ficarem com um tamanho uniforme, 0.1 de escala. E reparem como obtemos aqui, portanto, um material extremamente engraçado, muito, muito sofisticado, se vocês quiserem, simplesmente importando, como vocês viram, portanto, aliás, neste caso, criámos o material PBR de raiz e fizemos depois digamos, a importação das texturas, portanto, do material que estava na internet. Portanto, é um formato muito engraçado, digamos, o software só tem que suportar o algoritmo e depois, com as texturas, nós temos a definição completa desse mesmo material. Eu gosto tanto disto que vou-vos dar aqui só uma outra, digamos, versão. Vou fazer outra vez a mesma coisa. Por exemplo, vou criar aqui então uma nova aparência, também utilizando o algoritmo PBR, portanto Physical Based Render. Vou também utilizar aqui neste caso o Specular e vou importar aqui neste caso uma textura. Vamos pôr, por exemplo, aqui uma textura de mármore. Ok? Este aqui é o mapa da cor. Ele vai reconhecer as outras texturas e importá-las para os canais certos. Já aqui temos o nosso mármore perfeitinho. É só uma questão de o importar para ali. Depois, botão esquerdo, clique, botão direito, clique, copiamos os materiais para os outros sítios e reparem como nós, com esta facilidade, conseguimos efetivamente, temos também a alterar, portanto, depois para uma técnica mais planar, mas podemos dizer portanto, alterar também aqui o fator de escala, se achamos que este, por alguma razão, não está como nós queremos, ok? Aqui a mesma coisa. Vamos pôr, por exemplo, aqui também este valor de escala, ou temos também este Set to World Scale, que faz com que todas as, digamos, as texturas fiquem elas próprias com a mesma escala referente ao tamanho geral do modelo e não
referente portanto, ao tamanho da peça em si. Portanto, e reparem, mais uma vez, rapidamente conseguimos obter aqui digamos, um aspecto de mármore bastante engraçado, simplesmente clicando e definindo, portanto, este material. Está bem? Tudo ok até agora? Muito bem. Já agora, portanto, não sei se vocês reparem, olhem aqui para o vosso canto superior direito em que o software está ali a fazer, portanto, uma coisa engraçada que é o que ele diz autosaving. Atenção que eu posso continuar a trabalhar. Ele faz isto, mas ele não interrompe o nosso trabalho para fazer aquilo. O que é aquela situação? Aquilo tem a ver com o facto de nós agora conseguirmos, isto, como vocês saberão, dá sempre muito jeito para quem já mexeu alguma coisa no Visualize, porque o Visualize puxa muito pelo hardware e às vezes nós podemos ter surpresas. Mas de facto, aquilo que nós conseguimos agora ter nesta versão é esta opção de Auto Recover, em que o software automaticamente vai gravar, neste caso de 5 em 5 minutos, mas isto são coisas que nós podemos, digamos, configurar quando tivermos todos os projetos fechados, ou seja, uma opção de, no caso de alguma situação em que o software vá abaixo, portanto, ele vai automaticamente recuperar, portanto, o último fechar em que nós estivemos a trabalhar, digamos, de uma forma extremamente prática, ou seja, fazendo com que nós não percamos, que não tinha interesse nenhum, que não percamos, portanto, o trabalho que tivemos até à data dessa última gravação. Está bem? Pronto, mais coisas. Vamos então aqui ver um outro tema também curioso que tem a ver com isto. Ali no slide nós falávamos em simulação, ok? E se vocês forem de facto aqui ao PDF do Visualize, há aqui digamos, um tema muito críptico, muito pequenino, em que ele simplesmente nos diz, olha, agora é possível vocês ligarem a gravidade e fazer a simulação de corpos rígidos. Ok, portanto, isto só pelo que está aqui não nos diz muito, portanto, nós não temos aqui muita informação sobre como é que realmente funciona esta funcionalidade. Eu vou-vos dizer então como é que isto funciona. Atenção que aqui já estamos a falar, portanto, ao contrário do que aconteceu no que falámos até agora, portanto, quer o denoiser, quer os novos materiais, portanto, são suportados em todas as versões do Visualize, portanto, Standard e Pro. Esta questão que eu vos estou agora a falar, portanto, já só está disponível realmente no Pro, ok? Esta questão das simulações físicas, do simulador de veículos, por aí fora. Vamos então ver como é que isto funciona. O que é que nós temos que fazer? Temos que começar então por dizer, imagina que eu quero criar aqui uma situação em que quero deixar cair estas canecas todas dentro daquele lavatório. Okay? Vamos ver como é que isto pode aqui funcionar. Muito bem. O que é que eu tenho que começar por dizer? Que este lavatório, tal como estava, só ligar aqui o modo de seleção de peça, portanto aqui é importante, que este lavatório, tal como está, reparem, ao selecionar o lavatório, vamos ter aqui a nossa opção de física, sobre o lado direito, lá ao fundo. Eu aqui posso dizer None não é considerado, estática vai ser considerado como uma peça estática, que não se mexe, e o Dynamic uma peça que se vai mexer. E dentro do estático e do Dynamic nós podemos ainda dizer que esta peça se vai comportar apenas como um paralelepípedo, ou então se ela vai ser considerada mesmo a própria geometria, a própria malha da peça. E reparem como aqui também temos valores que normalmente encontramos, por exemplo, no SolidWorks Motion, para descrever o contacto e o atrito, portanto, no contacto entre peças, que nós aqui também encontramos no nosso Visualize. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou também dizer que neste caso que é Dynamic e também baseado na minha malha, ok? Exatamente o que vos mostrei agora. E vou fazer também a mesma coisa para, portanto, todas estas canecas que aqui temos. Reparem, como eu tenho aqui uma seleção múltipla e as peças são todas iguais, ele deixa-me fazer isto também de uma vez só, dizendo também Dynamic e Mesh. Okay? Tão simples como isto. O que é que eu vou fazer agora? Vou simplesmente adicionar esta nova caneca, que já tinha dado ainda há bocadinho. Vou, por exemplo, movê-las para ali para cima da zona do nosso lavatório. Pode ser, por exemplo, para ali. Eu podia também facilitar-lhe aqui um bocadinho o trabalho. Vamos passar aqui um bocadinho para modo de interativo. E reparem que, ao fazermos esta preparação, portanto, do nosso modelo, eu agora só tenho que realmente chegar, portanto, aqui ao meu, digamos, aqui ao meu modelo. Vamos então aqui, vamos ter que ativar, deixa-me só ver se eu consigo, aqui na parte da física, exatamente, vamos lançar aqui o nosso Simulation Manager através deste botão
que nós encontramos aqui da nossa parte de baixo e que reparem que simplesmente isto funciona tão simples como isto. É só pôr a correr e reparem que o software, portanto, vai automaticamente, portanto, calcular a interação entre todas estas canecas e o lavatório correspondente. Portanto, só entre aquelas peças que eu disse que realmente que queria, digamos, que tivessem esse efeito de interação. Ok? Para tudo isto é perfeitamente associativo. Se eu puxar aquela caneca mais para um lado, outra mais para o outro, portanto, podemos fazer aqui variações. Podemos voltar a correr, portanto, aqui a nossa simulação, vamos ter um resultado diferente, portanto, elas vão se acomodar de uma forma diferente e que reparem, portanto, também podemos ainda, se quisermos, portanto, elas vão atingir aqui uma posição de equilíbrio, mas podemos ainda, se quisermos, abanar aqui um bocadinho. Viram aquele abano que ocorreu ali? Podemos abanar no sentido de, tal como vos mostrei naquele PowerPoint, há bocadinho, os pratos não estavam perfeitamente alinhados uns com os outros, portanto, isto consegue-se precisamente porque fazemos este abano natural, digamos assim, para que as peças não fiquem perfeitamente empilhadas, perfeitamente alinhadas umas com as outras. Depois é só uma questão também de fazer isto, mas podemos também fazê-lo com o nosso render, portanto aqui obviamente também ativo, está bem? Portanto, esta é uma das maiores, digamos, novidades do Visualize, esta possibilidade de podermos ativar, portanto, aqui o que nós chamamos aqui desta simulação física. Isto é feito utilizando também tecnologia da NVIDIA, portanto, o SolidWorks Visualize utiliza muito intensamente tecnologia, portanto, quer do ponto de vista, cá está ele, eu fiz isto de propósito para vos mostrar, portanto, que queríamos recuperar o projeto perdido. Ele permite-nos, dizia eu, portanto, de facto, utilizar diversas tecnologias, portanto, da NVIDIA, portanto, o próprio motor de render é o iRay, os materiais vimos aqueles, os MDLs, e utiliza também da NVIDIA, portanto, uma tecnologia que é mais utilizada para jogos, que é o PhysX. Portanto, o PhysX, se vocês alguma vez tiverem instalado algum jogo também destes recentes, portanto, é também um motor de mecânica, digamos assim, que a NVIDIA, portanto, criou e que nós também tiramos partido através desta opção da simulação física aqui dentro do Visualize. Ok? Vamos então recuperar aqui rapidamente o nosso modelo. Até acho que já estamos mais ou menos no sítio certo. Vou só colocar aqui o timeline. Ok? Vamos então verificar se temos aqui a nossa simulação já corrida ou não. Vamos colocar-nos aqui, por exemplo, em modo de seleção individual. Ok? Uma destas que tenha aqui simulação ativa e só para fazermos isto mais uma vez, reparem, lá vai ele então simular agora com o render ativo, aquilo que estávamos a falar também ainda há bocadinho. Ok? Muito bem, pronto. Para que é que isto serve? Isto serve também, vou só voltar aqui a desligar para o modo interativo, isto serve também não só para nós vermos isto em tempo real, como vos estou aqui a mostrar, como também para nós podermos gravar este efeito das canecas a cair, ok? Qual é a diferença entre só ver e gravar? É que gravando, e reparem que eu agora vou gravar, o que vai acontecer é que o software vai gravar precisamente uma animação para cada uma daquelas peças que têm movimento. Portanto, quando eu parar agora esta simulação, ele vai automaticamente, portanto, criar aqui um conjunto de animações que já estão aqui neste momento efetuadas. Reparem aqui tem um instante 0 e um instante 12,5 qualquer coisa, e em que nós podemos agora simplesmente correr. Portanto, ele agora já não está a calcular, estamos simplesmente a correr a animação, portanto, ela já foi calculada e poderá agora ser utilizada como uma animação qualquer normal do Visualize, em que podemos renderizar, animar câmaras, animar materiais, portanto, tudo aquilo que achamos que será interessante agora também fazer neste exercício. Está bem? Pronto, já falamos de animação, já falamos de simulação física, já falamos também aqui, digamos, dos novos materiais. Vou-vos dar também aqui um outro pormenor, embora não seja completamente, se calhar, visível neste exercício que temos aqui neste momento, só passar aqui para modo de renderização, que tem a ver com o seguinte: uma das opções que também temos aqui no Visualize é esta. Portanto, reparem que eu neste momento estou a utilizar uma cena que é um estúdio,
ok? Estes materiais, à partida, portanto, estarão simultaneamente, digamos, são transparentes, mas também terão aqui algum reflexo desse mesmo estúdio. E se eu mudar aqui para uma cena, digamos, um bocadinho mais fotográfica, digamos assim, maior será também esse efeito dos reflexos, portanto, aqui à volta. Porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Porque existe, de facto, aqui uma nova opção dentro do ambiente de cena, que é esta opção que diz Refract Background, ok? Isto na prática quer dizer, eu aqui não vos consigo mostrar bem porque ele não está de facto aqui a fazer um grande espelho do ambiente que temos aqui à volta, portanto deste ambiente que aqui está, mas o que nós conseguimos fazer com esta opção é fazer com que para este tipo de materiais que são peças de vidro sólido, portanto aquilo que podemos fazer é basicamente escolher se estas peças vão ou não vão refratar o ambiente, portanto HDR que está à volta, portanto e aí deixamos essa opção desligada, ou então se ligarmos o Refract Background, ela vai apenas, portanto, refratar a cor ou a imagem que nós colocamos no nosso backplate, como acontece aqui neste caso concreto. Ainda dentro, portanto, deste exercício, e aproveitando que temos aqui mesmo um ecrã, mesmo a jeito para aquilo que eu vos queria mostrar de seguida, é isto. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho um ecrã que tem um decalque neste momento aplicado. Este decalque, vocês podem vê-lo, tantos materiais, portanto, está aqui. Portanto, eu neste caso vou, por isso simplesmente, dizer que não quero ver neste momento. Porquê? Porque vos quero mostrar aqui uma outra novidade do 2019, que é a possibilidade de nós podermos aqui colocar decalques, mas em vídeo, ok? Esta das novidades que eu tive a oportunidade de vos mostrar ainda nos lançamentos em outubro, mas também vou fazê-lo obviamente agora, porque é uma novidade também bastante engraçada, é que nós podemos importar um vídeo, qualquer que ele seja, portanto podemos colocá-lo dentro da nossa, portanto, área gráfica, podemos colocá-lo aqui também com o tamanho que ele deverá ter, aqui mais coisa, menos coisa, podemos afinar isto depois melhor com mais qualidade, mas no fundo o que isto quer dizer é que nós neste momento temos então, portanto, a correr, portanto, não só temos aquela simulação das canecas por ali abaixo, mas também, portanto, aquela animação no vídeo que vocês estão a ver ali também na parte superior naquele ecrã. Okay? Portanto, isto quer dizer que nós podemos visualizar agora decalques em vídeo, gravá-los também nas nossas animações e, obviamente, também combinar isto com outras animações que queiramos, obviamente, também, por exemplo, fazer. Vamos imaginar que eu quero animar a minha câmera, portanto, vou criar aqui um keyframe para esta primeira posição, vou ver aqui mais ou menos quando é que acaba o meu vídeo, portanto, ali naquele instante. Então posso simplesmente colocar o meu timeline ali e colocar-me aqui numa outra posição, por exemplo aqui nesta zona, e reparem que simplesmente ao fazer isto nós temos então todos estes efeitos a ocorrer simultaneamente, portanto o efeito das canecas a cair, a câmera a mexer, o decalque em vídeo, portanto a funcionar ao mesmo tempo, portanto abre-nos aqui um conjunto de possibilidades também muito interessantes de comunicação, portanto em que conseguimos de facto fazer todos estes efeitos de uma forma, digamos, completamente interativa e muito engraçada, como vocês estão aqui a ver. Obviamente eu estou-vos a mostrar isto aqui no tal modo rápido, modo interativo, mas se ligarmos aqui também o nosso modo de render, o resultado será, obviamente, o resultado correspondente, portanto, para esse estado, está bem? Só estou aqui a fazê-lo para também não estar aqui a tentar sobrecarregar demasiado aqui a máquina, também com o software de gravação e do webinar, mas como veem, portanto, para cada um dos estados nós vamos ter, portanto, precisamente aqui uma evolução do nosso vídeo, das canecas a cair e da própria câmara também a movimentar-se, está bem? Excelente. Mais coisas, o que é que eu vos queria ainda também mostrar em relação a este exercício? Eu acho que já mostrei basicamente aquilo que queria, portanto eu vou fechá-lo. E falámos também de simulação de veículos, certo? Portanto, foi um dos temas que nós também abordamos naquele PowerPoint inicial que eu vos mostrei. Como é que isto então funciona, portanto, aqui dentro? Vou só fechar aqui o nosso fecheiro. Vamos aqui então abrir onde é que temos um veículo bem à maneira. Temos, por exemplo, este veículo aqui, este Corvette que aqui está. Perfeito. Estamos em modo interativo também.
E o que é que nós agora podemos de facto fazer? O que é esta história de simulação de veículos? Como é que isto funciona? O que é que de facto é possível agora fazer de novo na versão 2019? Reparem que no seguimento daquela situação do PhysX que eu vos falei ainda há bocadinho, nós podemos então ativar aqui o nosso próprio carro inteiro. Reparem, simplesmente selecionando o carro, e reparem que ele detecta que isto poderia ser um veículo, mas não temos ainda completamente definido que tipo de veículo é que então vamos ter, porque ele precisa de mais informação. Que informação é que ele precisa? Para isso vamos ativar aqui esta opção do Vehicle Wizard. Temos aqui esta caixinha ao princípio, vamos pela automática que é melhor, e depois ele precisa de saber qual é que é a direção do carro. Portanto, neste caso o carro está alinhado aqui com a direção do menos X, e ele também precisa de saber que peças é que constituem a jante e o pneu e que peças é que constituem também digamos, as pastilhas dos travões. Ora bem, mais coisas. Como é que isto funciona? Simples, só temos então que dizer, ok, o que é pneus? Pneus é esta peça, vai para ali, as rodas, sim senhor, vêm para aqui, as pastilhas estão aqui e vêm cá para baixo. Tão simples como isto. Reparem, este, avançamos, e reparem que ele depois automaticamente, reparem como isto são materiais, isto que está aqui, portanto ele automaticamente é esperto, e tendo em conta, portanto, a direção que nós indicamos para o veículo e os materiais, ele próprio separou os materiais nos 4 quadrantes do carro, de uma forma inteligente. A mesma coisa para as pastilhas, e reparem, simplesmente só com isto que nós acabamos de fazer, nós temos aqui então definido um veículo para podermos brincar à vontade com ele. E vamos brincar como? Reparem, de várias maneiras. Vamos começar, por exemplo, pela mais simples, straight, ok? Simplesmente fazê-lo andar em linha reta. Como é que nós fazemos isto? Voltamos a ligar aqui o nosso simulador, e reparem, lá vai ele, sozinho, portanto, por aí fora, portanto, a andar. Ok, podes voltar para trás, vamos parar. Mas reparem, simplesmente fazendo esta animação do tipo straight, ele vai simplesmente colocar a mexer-se, portanto, ao longo daquela linha reta. Perfeito. E com que comportamento é que ele está a fazer isto? Reparem, também temos aqui um conjunto de propriedades engraçadas que podemos também trabalhar. O ângulo de viragem, portanto, o atrito das rodas, a potência que temos nas rodas, por aí fora. E temos também aqui configurações já pré-definidas para certos tipos de carros. Portanto, massa, aceleração, torque, por aí fora. Por exemplo, se eu quiser que isto se comporte como um carro desportivo que é, não é? Ele então agora vai arrancar, portanto, com, digamos, características mais desportivas. Se eu quiser que ele comporte, por exemplo, como um carro compacto, pequenino, portanto, ele agora vai também arrancar mais devagarinho, e lá vai ele, portanto, a vida dele, por aí fora. Ok? Mais coisas, o que é que também conseguimos fazer aqui? Por exemplo, não só andar em linha reta, mas também imediatamente começar a fazer curvas. Ok? Vamos manter aqui o compacto para já. Reparem, roda imediatamente as rodas, lá vai ele, dar uma voltinha, portanto, tendo em conta, portanto, aquele raio de viragem que nós indicamos digamos, na definição do próprio veículo, lá tem ele aqui a dar voltas, ok? Porreiro. Podemos também, obviamente, fazê-lo, mas já agora vamos só também testar aqui como carro desportivo, ok? Para ver qual é a diferença. Portanto, reparem como agora também podemos dizer se ele tem tração atrás, tração à frente, portanto, todos estes parâmetros. Reparem que ele agora já está a fugir ali um bocadinho também de traseira, ok? Isto pode também ser configurado. E depois também temos aqui mais 2 modos que são também bastante engraçados. Por exemplo, temos aqui um que diz este path, ok? O que é então o path? O path permite-me definir um determinado caminho. Vamos colocar, por exemplo, aqui os nossos identificadores, e que eu digo que eu quero que o carro venha àquele ponto, que vá àquele, que depois vá a este aqui ao quarto. Este quarto vamos pô-lo, por exemplo, lá para o fundo. Ok? Reparem, estou a fazer uma espécie de uma pista para o carro, mais um caminho, ok? Neste caso vai ser o 5, e o 5 vem, por exemplo, cá para baixo. Estou a ver a ideia? Portanto, criei o caminho para o carro, e o carro agora o que vai fazer, por isso simplesmente, é seguir, portanto, aqueles pontos que eu indiquei, também tendo em conta, portanto, aqui alguns parâmetros. Isto às vezes, como ele é desportivo, precisa aqui de mais espaço. Vamos fazer assim, mas começando aqui com um carro compacto. Acho que ele aqui
consegue seguir melhor os vários pontos. Estou a ver a ideia? Portanto, vai ao número 2, depois do 2 vira rapidamente para o 3, do 3 vai lá ao fundo ao 4. Há aqui também um fator que é importante, que é o fator desta tolerância em relação aos waypoints. Eu vou aumentar esta tolerância para ele seguir mais de perto aqueles quadradinhos brancos, portanto lá vai ele. Mas isto realmente é engraçado, divertido de ver de facto um carro aqui a conduzir-se sozinho, simplesmente acompanhando, portanto, estes pontos que nós lhe pedimos para seguir. Neste caso, só aqui uma última experiência, se for de facto, por exemplo, um carro mais desportivo, ele vai fazer isto mais rápido, mas se calhar já fugindo mais daqueles pontos que nós indicamos. Lá vai ele agora à procura ali do 4 e depois volta cá para este lado. Ok? Impecável. Pronto, por último, há aqui também um outro modo que nós também podemos utilizar, mas só parar aqui a nossa simulação outra vez, que é o mais interativo de todos, que é este controller. Okay? O controller basicamente é o quê? O controller permite-me que seja eu próprio, quer através do meu teclado, quer através de um controlador de jogos, controlar o meu próprio carro. Reparem que agora coloquei aqui os meus dedos nas teclas W para acelerar, S para travar, o A vira para a direita, fugir um bocadinho, ok? Vamos ali outra vez dar ali uma voltinha, ok? Portanto, reparem, eu agora estou a controlar utilizando aqui teclas que são teclas vá lá, clássicas dos jogos. Eu estou aqui a controlar o carro de uma forma, portanto, completamente interativa, e isto pode também ser gravado por forma, portanto, a criarmos os nossos próprios vídeos, ok? Agora vou travar, está impecável, ok? Portanto, se eu fizesse a gravação, ao contrário do play, aconteceu o mesmo que ainda há bocadinho, portanto, nas chávenas, ou seja, portanto, ele criava, portanto, esta animação, por forma a termos uma animação completa. Eu também só queria mostrar-vos mais 2 ou 3 questões, portanto, rápidas ainda relativamente a esta nova versão. Só para terminarmos aqui um bocadinho este tema da simulação física. Vou só abrir aqui um outro exercício muito rápido, mais parecido com aquele das canecas que vimos ainda há bocadinho, ou seja, estamos aqui no fundo, portanto, a criar, portanto, aqui uma animação interativa, simplesmente fazendo cair, digamos, aqueles M&M's para cima da tigela, ok? Reparem, o software só calcula quase em tempo real, portanto, muito, muito rápido a fazer estes cálculos, mais rápido que nós conseguimos fazer no Motion. Calcula, portanto, estas interações todas em tempo real, portanto, numa situação deste tipo, o que é fantástico, portanto, e são capacidades que nós não tínhamos nas versões anteriores do software. Pronto, dizia eu que temos aqui, de facto, um conjunto de decalques aplicados, ok? Nós estamos aqui a vê-los, eles estão aqui aplicados, mas antigamente nós não tínhamos dentro do Visualize possibilidade de utilizar, por exemplo, mapeamentos cilíndricos ou mapeamentos do tipo etiqueta ou mapeamentos do tipo esférico, ok? E neste momento já conseguimos não só importar corretamente esses mapeamentos do lado do SolidWorks. Isto não era possível, antigamente nós só tínhamos aqui este UV, que era aquele que vinha do lado do SolidWorks, mas neste momento nós podemos quer importar corretamente o mapeamento que vem no SolidWorks, que neste caso é um mapeamento cilíndrico, como podemos também manipular esse mesmo mapeamento cilíndrico em torno, digamos, do nosso eixo correspondente, como é o caso, ou fazer qualquer outra movimentação em termos de escala. Portanto, isto quer dizer que nós agora, para qualquer decalque, temos então disponíveis todos os métodos de mapeamento que temos também disponíveis no SolidWorks e podemos também converter de uns para os outros aqui automaticamente, se for esse de facto o nosso desejo. Está bem? Portanto, vou então fechar este exercício. Eu penso que já cobri, portanto, a totalidade
dos conteúdos que queria ver aqui hoje convosco. Deixem-me só recorrer aqui à minha cábula. Portanto, falámos da recuperação automática do crash e utilizámos. Falámos dos mais materiais, simulador de condução, de cálculos em vídeo, denoiser, física em tempo real, luz de cálculos, etc. Esta questão do comportamento na árvore tem só a ver com o facto de nós podemos agora arrastar peças para dentro de grupos e também reordenar peças, portanto, no próprio software, ou seja, pô-las mais para cima ou mais para baixo, ou colocar dentro de grupo ou fora de grupo. Portanto, acho que já cobrimos aqui basicamente tudo o que eu tinha. Só um último ponto, então, que tem a ver com uma nova opção que também temos aqui. Deixa-me só abrir aqui um destes exercícios, porque é necessário para ativarmos aquela função, que é este de Keyboard Shortcuts, ou seja, nós agora também conseguimos criar os nossos próprios atalhos de teclado para qualquer uma das funções do Visualize, e podemos também filtrá-los por tipo de atalho, por tipo ou por modo de trabalho com o software. Portanto, e também podemos não só ver os que já estão configurados, como também criamos os nossos próprios atalhos recorrendo ao Visualize. Só para vos mostrar então, para terminarmos, o que é que aconteceria se nós de facto utilizássemos aquela simulação de veículos, mas também já com modo de renderização interativo e final já feito. Ainda há bocadinho estava a mostrar em modo interativo. Reparem que aqui temos o tal caso do caminho que eu também vos mostrei ainda há bocadinho, portanto do carro aqui a percorrer um determinado caminho. E agora aqui de seguida vamos então ver o que seria, portanto, o render mesmo efetuado e não apenas, portanto, aquele modo interativo que vos estava a falar ainda há bocadinho. Portanto, aqui abrimos de facto capacidades completamente novas, muito interessantes, que conseguimos agora. Lá está, portanto, aqui já renderizado o movimento, conseguimos agora fazer, portanto, recorrendo a este simulador de veículos do Visualize Pro, ok? Não se esqueçam desse detalhe que é importante. Só com o Visualize Pro é que conseguimos, de facto, fazer isto. Muito bem, eu queria só terminar, digamos, a minha apresentação de hoje, porque falámos aqui da possibilidade de irmos buscar mais materiais, mais ambientes. Eu queria só terminar a minha apresentação de hoje, portanto, indicando-vos aqui um conjunto muito interessante de recursos que vocês poderão explorar, portanto, na internet para ir buscar mais modelos, mais materiais, mais fundos. Estes sites são excelentes para vocês poderem ir buscar materiais e texturas naquele formato PBR que vos falei ainda há bocadinho, ok? Portanto, este é o tal site que vos falei, portanto, em que com 3 euros vocês podem fazer download de todas as texturas que lá estão, são para 1,9 gigas de texturas. Todos estes que aqui estão têm possibilidade também de fazer download gratuito de muitos materiais, portanto, aqui não se preocupem com anotar isto agora, portanto, eu vou colocar isto também depois nas notas do vídeo do YouTube e vocês podem também verificá-las a partir daí. A mesma coisa relativamente a novos ambientes HDR, existem de facto sites fantásticos. Chamo, por exemplo, a atenção para o primeiro, para a HDRI Haven, que é um site fabuloso que tem uma série de ambientes que vocês podem ir buscar nas mais diversas resoluções. E também a mesma coisa relativamente a modelos 3D, obviamente o GrabCAD, que é aquele que melhor funciona para o nosso universo SolidWorks, mas também, portanto, uma das vantagens grandes que temos com o Visualize é, de facto, ele permitir que nós incorporemos nos nossos renders também materiais ou objetos de outros formatos, como do Max ou do OBJ, ou do Rhino, portanto, isso, e a partir daí, isso abre-nos uma série de possibilidades de importação que nós não temos exclusivamente trabalhando só com modelos SolidWorks. Qualquer um destes sites tem também oferta gratuita de modelos, portanto, e recomendo também que vocês os explorem para irem buscar, se calhar, pequenos elementos ou clipart gráfico 3D, digamos assim, para, de facto, melhorar o nível de realismo dos vossos renders. Só mais duas situações muito interessantes. Esta aplicação, o PictureNow, está aí o link, vocês podem também fazer download dela. Porquê? Porque é uma aplicação que depois de instalada permite abrir diretamente no Windows, portanto, tudo aquilo que são ficheiros HDR ou EXR, de maneira que vocês consigam, de facto, visualizá-los no vosso Windows sem
portanto, sem terem que os importar para dentro de uma aplicação como o Visualize ou do SolidWorks para ver como é que eles são. Portanto, o próprio Windows ganha essa capacidade se instalarem esta aplicação aqui do Pato. E também, por último, aquele link que vos falei para os materiais MDL da NVIDIA, portanto, é este link que aqui está, a partir do qual vocês podem também fazer o download daquelas duas grandes bibliotecas, uma para arquitetura, outra para design de produto, que traz, portanto, aqueles formatos todos, aqueles MDLs, portanto, aqueles materiais que, a partir de um único fecheiro, se multiplicam em 6 ou 7 ou 8 ou 4 materiais diferentes. Portanto, não podemos alterar, mas podemos perfeitamente incorporá-los dentro dos nossos renders, portanto, da maneira que eles vierem, digamos assim. Muito bem, acho que já, digamos, vos mostrei aqui muitas coisas hoje. Portanto, de facto, o Visualize nesta versão 2019 traz um conjunto de funcionalidades extremamente interessantes. Portanto, a parte do denoiser é fabuloso, portanto, permite-nos renderizar muito mais rápido. Temos os decalques em vídeo, temos a simulação física, portanto, com a gravidade e o choque entre as peças. Temos o simulador de veículos também no Pro. Temos aquela recuperação do crash, portanto, se o software for abaixo, portanto, conseguimos importar outra vez, portanto, o modelo à data da última da gravação, e uma série de outras novidades, o interface, o agrupamento dos modelos, a definição das teclas de atalho, portanto, tudo isso são coisas muito interessantes que nós ganhamos agora no Visualize e que espero sejam úteis para o vosso trabalho de renderização. Digo também mais uma vez o seguinte, portanto, eu gostaria também de ver o tipo de renders que vocês têm estado a fazer com o Visualize. Gostaríamos de recebê-los aqui também na Schedio. Poderemos, se vocês não tiverem nenhum problema com isso, podemos também partilhá-los nas nossas redes sociais, portanto, no sentido de também mostrar o que é realmente possível de fazer com esta ferramenta, portanto, e como é que ela pode, de facto, ajudar as empresas a melhorar a sua comunicação, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista da comunicação direta com os clientes e na criação de elementos de marketing. Está bem? Pronto, acho que já vos disse aquilo que vos queria dizer hoje. Peço desculpa por aquelas questões técnicas que vocês viram ainda há bocadinho, portanto, penso que estarão relacionadas aqui com o nosso software de gravação dos webinars. E estejam, por favor, à vontade para nos enviar qualquer dúvida ou pergunta, portanto, para os meus contactos que estão aqui diretamente no ecrã, ou então para os nossos colegas do suporte que também encaminharão para mim também essa questão, se ela tiver de facto a ver com o Visualize. Okay? Muito obrigado então a todos pela vossa assistência a este webinar. Não se esqueçam que para a semana existe um outro sobre, digamos, os produtos adicionais ao SolidWorks, o Simulation, o Flow, o Composer, o MDB, por aí fora. E depois a seguir teremos então o caso do PDM. Está bem? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa paciência. Um abraço, bom almoço e até à próxima quarta-feira. Obrigado.